Continuando a nossa leitura de Evolução em Dois Mundos, vamos aprender hoje sobre a formação do mundo cerebral. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou romboencéfalo. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam um desenvolvimento encorajador, e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já, com alguma perfeição, o aqueduto de Silvus, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase, na forma espiritual, no centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada, em alguns lacertídeos, qual o rincocéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se, por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, na meditação do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações, para que as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. A gente já tem notícia por outras obras que é realmente a glândula pineal a que liga o mundo físico ao mundo espiritual, nas mais variadas formas, tanto positiva como negativa, tanto numa inspiração artística quanto numa obsessão, certo? Girencefalia, licencefalia. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis conotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos ou aumento expressivo na área do córtex. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência, e nem esta é a rigor proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos quais coelho, canguru, ornitorrinco e até mesmo certos primatas possuem cérebros lisencéfalos ou sem circunvoluções. A girencefalia ou lisencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores, é da gerência, no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas, múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. A maneira de crianças tenras, internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, olhe só, exercitando
os centros nervosos. Vimos? Fator de fixação. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação dos cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função nos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas, o neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando o núcleo escassa cromatina e um nucleolo. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma, em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual. Um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. Olha que interessante. Além de uma substância invisível na célula, em atividade, e espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, a expressar-se nos chamados corpúsculos de Nice, que podem sofrer a cromatólise, representa alimento psíquico aurindo pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica através da respiração, durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. O pigmento ocre, que a ciência humana observa, sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como um fator de fixação, como a que encerrar a mente em si mesma. Quando essa se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança adensando-se ou rarefazendo-se, ele nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito, na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Impressionante. Reflexos tipo. Estabelecidos os centros nervosos em que se entrosam as forças fisiopsicossomáticas, os reflexos tipo são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo e flexão, que consta da flexão de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens. O reflexo fásico, que interessa à defesa própria na remoção de estímulos perniciosos, o reflexo miotático, a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras, os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos que lhes são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo fisiopsicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Nós estamos em evolução ainda. Através deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário, o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato, por sentido cutâneo essencial, a espraiar-se por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora, com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade, desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais
em comunicação incessante com o cérebro para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Adestrada a atenção, o animal, na esfera física e na esfera extrafísica, no plano espiritual, elabora por atividades reflexas várias substâncias que lhe exercitam os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no gosto. No epitélio olfatório, as células basais, as de sustentação e as olfativas sobre as glândulas de Bowman, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias e no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar. Os corpúsculos gustativos, guardando as células epiteliais de sustentação e as células gustativas, associados a pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. Visão e audição. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo o sistema dióptricos particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias, analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, a dividir-se em 3 compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de Conte e as fibras nervosas do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos, a saírem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações do tom, intensidade, timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados, com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob orientação das inteligências sublimes, sempre as inteligências superiores, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. Também um cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro. Quando a alma, então nascente, em atividade instintiva, na construção de seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta, com a capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Futuro ainda. Microcosmo prodigioso. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. Estruturam-se desse modo, primorosamente, a inervação visceral, aferente e eferente, e os centros coordenadores, os sistemas simpáticos e parasimpáticos, as fibras pré- e pós-ganglionares de Langley, com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Em todos os ângulos do cérebro, esse microcosmo prodigioso, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando-lhe os desejos e executando-lhes as ordens do automatismo que a evolução lhe confere. Desde o grupo tectobular das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos, tecidas com neurônios do mesencéfalo, protuberâncias de bulbo, incluindo os núcleos supraópticos, paraventriculares e a parede anterior do infundíbulo, até o grupo sacro, com neurônios localizados na medula sacra. Nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetada ou recolhida pela mente, em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber.
atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral. E dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Uberaba, 12 de fevereiro de 1958. Meus amigos, eu deixarei junto a esse material links que levarão a estudos correlatos, feito por pessoas, por cientistas, que vão poder nos ajudar a entender tudo isso. Por enquanto, um abraço muito querido e eu espero vocês todos no próximo capítulo.